Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre os diferentes tipos de projetos e eu quero focar especificamente no projeto de trabalho e falar sobre Hernandes, que é o papa dos projetos. Quero fazer uma comparação entre projetos de trabalho e projetos de aprendizagem. Então, o que o Hernandes fala em projetos de trabalho e o que eu falo em projetos de aprendizagem. Quero também fazer uma comparação entre currículo integrado, que é como o Hernandes trabalha, e currículo acadêmico, que é o que nós trabalhamos aqui no Brasil. Espero que vocês gostem. Bom, vamos lá então. Pegando carona na Jojo, que tiro foi esse? Eu quero perguntar que projeto foi esse? Qual é o projeto que você fez ou qual é o projeto que você pretende fazer? E aí a gente precisa lembrar de algumas coisas, como por exemplo, qual é o projeto que eu quero trabalhar? E lembrando que existem vários tipos de projetos. Por exemplo, o projeto de ensino, que é aquele que o professor elabora para que seus alunos realizem. Então, o projeto é do professor e ele vai ensinar por meio de projetos. Existe o projeto de aprendizagem, que é aquele que o aluno é o protagonista. Por quê? Na realidade, os desejos, as necessidades, os problemas nascem dos alunos e aí, auxiliado pelos professores, eles vão fazer essa projeção de aprendizagem. Eles vão buscar a própria aprendizagem. Existe o projeto institucional, que é o projeto realizado, por exemplo, pela própria escola. Então, esse ano nós vamos estabelecer um projeto de leitura na escola. Ok, quem planejou isso? Diretores, professores, são eles que estão projetando todas as etapas para que ocorra o projeto sobre leitura. E os alunos serão usuários desse projeto. Eles vão participar enquanto usuários em todas as ações que a escola projetou. Existe o projeto pedagógico, que na realidade ele é o projeto da escola, né? É o projeto das ações, dos procedimentos pedagógicos das escolas, onde se coloca a metodologia, a abordagem, a forma de trabalho, etc. E existe o projeto de trabalho. Bom, especificamente quando eu falo em projetos, eu abordo projeto de aprendizagem. Mas nesse vídeo em especial, eu quero falar sobre o projeto de trabalho. Quero enfocar um pouquinho o que vem a ser esse projeto de trabalho. E aí a gente vai ter que pegar como referência um livro do Hernandes, que é um livro já com quase 20 anos lançado no Brasil e que é uma referência para quem estuda projeto ou para quem já estudou sobre projeto. E a gente vai perceber que nesse livro o Hernandes ele tem um pé atrás com a questão do método. Quando se fala em pedagogia dos projetos, quando se fala em métodos de projeto ou projeto enquanto método. Então, quanto à questão do método, o Hernandes tem a seguinte concepção. Ele acha que método é quando você vai prefixar ou você vai predeterminar tudo o que vai acontecer na sala de aula. Ou seja, você tem alguma forma de controlar isso e fazer com que todo o planejamento educativo vá ocorrer. Ainda, ele acha que um método é algo rígido, é algo estático, meio camisa de força, né? Onde você aplica fórmulas e uma série de regras para que tudo aconteça conforme planejado e controlado. Ainda, a gente precisa entender que quando ele fala de projeto, ele fala de projeto de trabalho, e não como eu falo de projeto de aprendizagem. Mas que, no fundo, eu particularmente acho que existe uma similaridade muito grande. Bom, o que ele fala de projeto de trabalho? Ele fala que o projeto de trabalho ele parte sempre de um problema, de um grande problema, que foi negociado antecipadamente com a turma. E depois inicia-se um processo de pesquisa sobre esse tema-problema. Vão se buscar e selecionar as fontes de informações que serão utilizadas, estabelece critério para ordenar, organizar e interpretar essas informações organizadas. Há uma nova coleta de dúvidas e perguntas que vão surgindo, porque conforme os alunos vão pesquisando, vão buscando informações, claro que o escopo de
necessidades e de perguntas vão aumentando. Aí estabelece uma relação com outros problemas que vão também surgindo por conta das novas informações que estão chegando, e aí representa-se esse processo de elaboração do conhecimento que foi seguido, que foi projetado durante todo esse processo. Bom, ainda ele fala numa recapitulação, que é uma avaliação do que os alunos aprendeu, e aí conecta-se a um novo projeto, a um futuro projeto, a um próximo tema de projeto. Ele menciona sempre essa ideia de que um projeto você acaba fazendo com que os alunos se interessem por outras temáticas que começam a aparecer e que vão posteriormente formar outros projetos. Então, qual é o projeto que a gente está falando? Quando eu falo em projeto, especificamente eu estou falando em projeto de aprendizagem, e quando o Hernandes fala em projeto, ele está falando em projeto de trabalho, que, como eu mostrei para vocês, existe uma similaridade muito grande. A única coisa que o Hernandes faz é que ele não estabelece etapas metodológicas para se trabalhar com projeto de trabalho. E eu, quando falo em projeto de aprendizagem, eu estabeleço sim uma metodologia, consequentemente, etapas, sem ter em mente essa rigidez. Penso sempre na flexibilidade que existe, mesmo sendo um método. Ele não precisa necessariamente ser rígido. Então, a gente vai sim trabalhar com uma metodologia para trabalhar com os projetos de aprendizagem. E acho importante falar que o próprio Hernandes, no seu livro, cita o Dewey quando ele fala do método de projeto. Então, Dewey fala que um método de projeto não é uma sucessão de atos desconexos. Existe uma conexão entre eles, que há uma coerência entre a ordenação, que um passo prepara a necessidade do próximo passo que vai vir, na qual um deles está sempre acrescentando ao outro, ou seja, não existe a ideia de cumulação, ou seja, isso transcende a questão do modo cumulativo, não se acumula, e sim sequencia conforme necessidade. Um vai puxando a necessidade do próximo passo, da próxima etapa. Então, lendo essa definição de método de projeto do Dewey, eu não vejo nenhum problema, desde que você não tenha uma rigidez nisso, mas sim essa necessidade de fazer essa relação de um passo com o próximo passo e haver essa complementariedade entre eles. Bom, a gente precisa lembrar que quando o Hernandes fala de projeto de trabalho, ele está falando de algumas escolas, especificamente da Espanha, que trabalham com currículo integrado. E o que é esse currículo integrado? É quando a escola consegue organizar o conhecimento a partir de grandes temas-problemas, que vão permitir que o aluno não só explore o saber tradicional de fora da escola, ou seja, seus problemas, as suas realidades, a sua vida, mas também, de alguma forma, ensinar alunos estratégias de busca, ordenação, a análise do que foi pesquisado, a interpretação e a representação dessas informações que foram coletadas, de tal forma que ele possa explorar outros temas de forma mais ou menos autônoma. Ou seja, espera-se que no futuro, na vida profissional, pessoal dele, que ele tenha vários outros projetos. Consequentemente, ele já tem uma ideia de como se dá essa projeção, como se faz essa projeção. Bom, isso Hernandes trabalhando com currículo integrado. E nós, aqui no Brasil, nós trabalhamos com o currículo acadêmico. E aí, de alguma forma, nós somos conteudistas. E não quero falar que somos conteudistas de uma maneira pejorativa. Nós somos conteudistas porque nós somos cobrados por isso. Somos bombardeados constantemente com a questão de provas, exames, avaliações, vestibular. Quer dizer, então a gente tem obrigatoriamente que acabar cumprindo uma série de conteúdos acadêmicos que são sequenciais, que são fragmentados, que a gente tenta romper isso de forma
interdisciplinar e às vezes consegue e às vezes não. E enquanto Hernandes fala em transdisciplinaridade, a gente ainda está lutando aqui com a questão da interdisciplinaridade. Ou seja, essa é a nossa realidade. Então, a gente trabalha em cima de conteúdos acadêmicos, sim. Não é um currículo integrado onde tem-se um grande projeto, um grande tema, né? E aí precisou-se de conteúdos de história. Ok, história vai lá e integra seus conteúdos necessários para aquele projeto. Depois precisou-se de conteúdos de matemática. Ok, matemática vai lá e integra os seus conteúdos no projeto. Então, o currículo integrado tem essa característica. Nós não. Nós trabalhamos com essa sequência de conteúdos acadêmicos. Então a gente precisa entender que a gente trabalha na realidade com pedagogia dos projetos, sim, é uma metodologia e que, se possível, a gente foque no projeto de aprendizagem, porque é nele que o aluno realmente é o protagonista de toda a projeção, de toda a construção, de toda a investigação e resolução de problemas. Não é algo feito pelo professor para ensinar o aluno, não, é o aluno que faz para aprender. Acho necessário também mencionar o seguinte, claro que quando eu comecei a estudar sobre projetos, isso já tem aproximadamente 20 anos, esse livro do Hernandes já tem também 20 anos, Hernandes foi minha referência, como é referência mundial sobre projetos, né? Ele é o grande papa na questão dos projetos. Porém, ele tem essa ideia contra a questão metodológica, contra a questão do método, porque imagina nisso uma rigidez, uma inflexibilidade. Eu, particularmente, não consigo enxergar essa rigidez. Eu acho que o método serve para nos orientar em quais etapas nós temos que fazer, quais são as sequências, o que eu vou ligar com o que, quem vem primeiro, o que se faz. Quer dizer, tudo isso, obviamente, levando em consideração o bom senso e a flexibilidade, e não necessariamente colocar isso numa camisa de força, da qual aluno, escola, professores, todos têm que seguir rigidamente dessa forma. Não. Então, na realidade, o que eu fiz? Quando eu comecei a estudar Hernandes já há 20 anos, eu tentei fazer uma, entre aspas, tropicalização das ideias e projetos do Hernandes, que são fantásticas, para uma forma de se trabalhar aqui no Brasil, já que a gente trabalha dessa forma com currículos acadêmicos, conteúdos sequenciais, etc. Então, nos meus livros sobre projetos, eu falo sim sobre a pedagogia dos projetos e falo sim sobre a metodologia, que eu acho que é a que mais se adequa quando se trabalha não com currículo integrado e sim com o currículo acadêmico. Então, eu achava importante fazer essa comparação entre projeto de trabalho, projeto de aprendizagem, especificamente a metodologia de projetos, para que a gente possa entender o que um autor está falando e o que o outro autor está falando, ok? Bom, a ideia do vídeo era essa, então, mostrar os diferentes tipos de projeto e perguntar: que tiro foi esse, que projeto foi esse que você fez, professor? Ou que você fará, professor? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.